Olá, alunos do nosso quinto período. Aqui estamos para mais uma aula de Direito Processual Civil, a nossa terceira aula de Direito Processual Civil. Pessoal, nas aulas anteriores nós estudamos alguns conceitos introdutórios. Na primeira aula a gente viu a teoria geral do processo civil brasileiro, né? E na segunda aula nós vimos aquilo que a gente chama de normas processuais fundamentais. Essas normas processuais fundamentais, elas estão dentro do artigo 1º a 12 do Código de Processo Civil e ela versa sobre princípios como princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, princípio da efetividade do processo e princípios que são próprios do Código de Processo Civil de 2015, como o princípio da boa-fé processual, lembra dele? Aquele princípio que as partes elas não podem adotar comportamentos contraditórios, comportamentos viciosos, né? Comportamentos desleais. Vimos também o princípio da cooperação, né? Que as partes dentro de um processo, dentro de uma relação processual, elas devem cooperar para que essa decisão judicial venha em tempo rápido, né? E seja uma decisão efetiva. O que é efetividade? Aquela decisão que resolve por completo o problema, resolve em definitivo o problema. Nós vimos também, além dos princípios que já falamos aqui nesse momento, a gente viu como se constrói a aplicação da lei processual civil, né? A gente viu que o artigo 13 ao artigo 15 do Código de Processo Civil, ele vai falar da chamada aplicação da lei processual civil no tempo e no espaço. No tempo, a gente tem que sempre ter a noção de que a lei processual civil ela vai ser sempre aplicada em todo o território nacional. Em toda a nação brasileira ela vai ser aplicada. Em relação à cronologia, né? Em relação ao tempo, a lei processual civil, pessoal, ela tem aquela eficácia que a gente chama de eficácia imediata, que significa dizer que assim quando surge uma lei processual, né? Assim quando surge um código de processo, uma lei processual, né? Essa lei processual, esse Código de Processo Civil, ele vai ter aplicação instantânea, ele vai ter aplicação imediata. Por exemplo, eu tenho um processo, né, que hoje está pelo regido, né, hoje está acontecendo pelo Código de Processo Civil de 2015, mas amanhã, né, supondo que amanhã saia o novo Código de Processo Civil, Código de Processo Civil de 2015. Os atos processuais que vão ser praticados de agora para frente, esses atos processuais vão ter que seguir o Código de Processo Civil de 2020. Mas os atos que já foram praticados não muda nada, fica sobre a estrutura do Código de Processo Civil anterior. Então, isso é o que a gente chama de eficácia imediata do Código de Processo Civil, né? Eficácia imediata da Lei Processual Civil. E caminhando no estudo do Código de Processo Civil, caminhando no estudo do direito processual, a proposta para a aula de hoje é que a gente estude dois elementos muito importantes do processo, né, do direito processual civil, que é a atividade da jurisdição e a atividade da ação, né? Então, a proposta para a aula de hoje é isso, né? Estudarmos o que é jurisdição, as suas características, né? E o que é ação, ok? Vamos lá? Vamos estudar? Pessoal, para a gente falar de jurisdição, lembra do conceito de separação dos poderes, estudados lá em direito constitucional? Lembra dele? Pessoal, quando a gente fala em poder, a gente vai ter a noção de que o poder ele não se divide. Eu apenas separo as funções de cada poder, né? Então, pela teoria clássica, né, teoria clássica da separação dos poderes, os poderes eles se dividem em executivo, né, aquele poder responsável por administrar, né, por organizar a vida política do Estado. Temos também o poder legislativo. Esse poder é característico
por quê? Fazer leis, né? Elaborar leis, né? E fiscalizar a atividade do executivo. E por fim, nós temos o poder judiciário. Esse poder judiciário é o responsável por controlar a atividade jurisdicional. E o que é essa atividade jurisdicional? Pessoal, quando a gente fala de atividade jurisdicional, a gente tem que remeter à ideia de que existe um conflito, né? E esse conflito, o Estado vai resolver ele, né? O Estado vai criar, né, situações para que se promova a pacificação desse determinado conflito. Esse conflito ele pode ser um acidente de trânsito, ele pode ser uma indenização por dano moral, ele pode ser um conflito de natureza criminal também. Então, tudo isso que envolve, né, a atividade de desenvolver pacificação, resolução de conflito, né, tudo que envolve essa questão de natureza julgadora, a gente vai falar que isso compreende a atividade jurisdicional. E essa atividade jurisdicional, ela é exercida, né, pelo Poder Judiciário através dos seus órgãos, né? E aí a gente vai ter que relembrar da primeira aula, né, onde a gente estudou a estrutura da justiça. Esses órgãos podem ser juízes ou tribunais, né? Pode ser um juiz, o juiz da comarca de Senador Canedo, pode ser o juiz da comarca de Anápolis, pode ser também o juiz da comarca de Goianésia. Então, cada juiz ele vai ser responsável, né, por resolver determinados conflitos. Então, pessoal, o Estado, né, ele detém esse monopólio, ele detém essa concentração de poder, né, de resolver esses conflitos, né, de resolver esses litígios que existem, né, e são construídos dentro do convívio social, dentro de cada civilização, né, de cada convívio social. Pessoal, a jurisdição ela tem algumas características, né, básicas que conceituam o que é jurisdição, né? Então essas características elas seriam como se fossem os adereços, né? Os acessórios, né? Que justificam a existência dessa jurisdição, né? Justificam e explicam, né? Para nós o que é jurisdição e quais são as suas características. Vamos estudar essas características? Pessoal, a primeira característica da jurisdição, né, que a gente precisa estudar, é que a jurisdição, a primeira característica dela é aquilo que chamamos de unidade. O que significa essa unidade? Pessoal, quando a gente fala de jurisdição, a gente vai ter que, em regra, a jurisdição, ela só poderá ser exercida por juízes, né? Ela só poderá ser exercida por juízes, né? Devidamente concursados, né? Devidamente tomado posse, né? Então, esses juízes é que vão dizer quem tem razão ou não em um determinado litígio. Então, em regra, a atividade jurisdicional ela só pode ser exercida por juízes, né? Por pessoas que passam em concurso, né? E depois são investidos no cargo de juiz. Então, esse é a característica, né? Esse é a característica da unidade da jurisdição. Pessoal, mas existem exceções a essa regra. Existem casos em que a jurisdição, né, a solução do conflito, ela não vai vir por meio de juízes togados, né? Ela vai vir por meio de juízes não togados, aqueles juízes que não passaram em provas de concurso. Isso acontece em dois casos. O primeiro caso, você já ouviu falar na lei de arbitragem? É a lei de arbitragem, a lei 9.307. Essa lei, ela garante que existem casas, né, existem cortes de arbitragem, como a CIAS, a CDL, né, as cortes de comércio. E nessa corte de comércio, as partes que estão em litígio, né, autor e réu,
eles depositam no árbitro, né? Um árbitro que vai dizer quem tem a razão, né? Não vai ser o juiz. Não vai ser o juiz quem vai tomar a decisão. Então, nessa lei de arbitragem, vai ser o árbitro que vai decidir em determinado litígio, em determinado conflito. A outra exceção a esse princípio da unidade, ele vem lá do artigo, lá da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. A Lei dos Juizados Especiais estabelece que o juiz, né, ele pode ter os chamados juízes leigos. O que são esses juízes leigos? São pessoas que são formadas em direito, né, mas que não exercem o cargo de juiz, mas que dão a decisão no sistema do juizado especial civil. Ou seja, você vai lá, né, entra com a ação no juizado especial civil, né? Muitos ainda têm o hábito de chamar de juizado de pequenas causas. E aí quem dá a decisão, se quem está certo ou errado, é o juiz leigo, né? Esse bacharel em direito, né? Que é formado em direito, para que depois o juiz togado, né? O juiz que passou no concurso, ele só homologue a decisão tomada pelo juiz leigo. Mas em regra, vocês precisam saber que o princípio da unidade versa que a atividade da jurisdição, né? Aquela atividade que resolve os conflitos, pacifica os conflitos, né? Diz quem tem a razão, diz quem tem o direito, ela em regra só poderá ser exercida pelos juízes togados, né? Aqueles juízes que passaram num concurso público de provas e títulos, né? E que depois são investidos na carreira de juiz. Então, esses juízes é que são os responsáveis por dizer o direito, né? Por dizer quem tem razão em um determinado conflito. Pessoal, a segunda característica da jurisdição, né? A segunda, vamos dizer assim, característica, né? Norma que caracteriza a jurisdição é o princípio, né? Ou as características da secundariedade. O que significa dizer que a jurisdição ela é secundária? Pessoal, quando a gente fala que a jurisdição é secundária, a gente tem que ter em mente que a atividade jurisdicional, a atividade do Estado, do Poder Judiciário, ela só pode ser provocada em última instância, né? Em última ratio. Né? Lembra do direito penal? Que o direito penal ele atua em última ratio? O que significa dizer que o direito penal atua em última ratio? Significa dizer que o direito penal ele só pode ser invocado enquanto todos os outros ramos do direito não são capazes de resolver o conflito, né? O direito civil, o direito administrativo, o direito do trabalho, o direito empresarial. Então, quando não existir mais nenhuma norma nesses direitos, nesses ramos do direito que possam regular a situação jurídica, eu vou para o direito penal, que aí o direito penal ele vai instituir penas, né? Vai instituir sanções. Mas voltando aqui para o Código de Processo Civil, essa característica da secundariedade da jurisdição, ela nos diz que eu só posso provocar o Estado, né? Eu só posso provocar o Poder Judiciário quando eu não mais conseguir resolver aquele conflito por si só. Então, eu já procurei de inúmeras formas, né? Eu já procurei de muitas maneiras a pacificar esse conflito, a resolver o meu problema, né? Por exemplo, em relação de consumo, né? Eu tenho um problema com a Oi. Então eu já tentei resolver esse problema ligando no call center com a Oi. Eu já tentei no Procon, né? Que o Procon é um órgão administrativo, ele não é um órgão jurisdicional. Então ele não tem essa função de dizer quem é o correto, né? Na relação de conflito. Então, só depois disso, né, que eu vou provocar o Estado, né, eu vou provocar o Poder Judiciário para que eu tenha o meu problema resolvido, para que eu tenha a minha situação resolvida, o meu problema, né, o meu conflito resolvido. Então, eu só vou provocar o Judiciário, né, quando eu não mais tiver condições de resolver o meu
problema por si só. Isso é o que a gente chama de secundariedade da jurisdição. Pessoal, a terceira característica da jurisdição diz respeito ao princípio, da substitutividade da jurisdição. O que significa dizer que a jurisdição ela tem essa substitutividade? Pessoal, quando a gente fala de substitutividade da jurisdição, eu coloco, o meu conflito na mão de um terceiro, Então, esse terceiro é que vai decidir se eu, enquanto autor ou enquanto réu, eu vou ter o direito ou não dentro dessa relação processual. Então, significa dizer que o terceiro, o Estado, enquanto judiciário, o Estado, por meio de um juiz, é que vai dizer quem tem a razão, quem tem o direito em um caso concreto, em um litígio, em um conflito, Então, essa característica diz respeito a isso, Eu coloco na mão de um terceiro a solução do meu conflito. Uma outra característica que é muito importante quando a gente fala, de jurisdição, é a gente pensar que a jurisdição ela tem como característica a inércia. O que significa dizer que a jurisdição ela é inerte? Pessoal, o juiz, ou o poder judiciário, o estado jurisdição, ele só pode agir num conflito, ele só pode agir numa situação conflituosa, numa situação problemática, quando provocado por uma parte. Então ele só pode agir mediante provocação. Então a característica da inércia da jurisdição, ela diz respeito a isso, que uma parte, tem que provocar o Estado para que tenha o seu problema resolvido. O Estado ele não pode agir de ofício, ele não pode agir de forma automática, de forma instantânea, para resolver o conflito daquele cidadão. Mas só que dentro do direito processual brasileiro, e aí eu estou falando em todos os ramos do processo, existem algumas situações em que o juiz vai poder agir de ofício. Essas situações, pessoal, elas podem ser citadas como, por exemplo, numa execução trabalhista. Eu tenho um direito trabalhista para receber, Eu entrei com ação trabalhista, O empregador não me pagou e eu vou ter que entrar com uma execução. O juiz, nesse caso, vai poder, sem consultar a parte, já entrar com essa execução trabalhista, depois de formada a sentença trabalhista. Um outro caso, pessoal, que o juiz pode agir violando, esse princípio da inércia, quando não há provocação, é na situação de prisão ilegal, Numa prisão em que exista uma coação ilegal, exista uma circunstância ilegal, o artigo 654 do Código de Processo Penal, ele fala para nós que o juiz vai poder agir de forma sem a vontade da parte, ele vai poder conceder, a liberdade sem aí ouvir a parte, sem a provocação da parte. E existem também outras situações que podem se enquadrar nessa questão da exceção do princípio da inércia. Por exemplo, quando a gente fala de recuperação judicial, lá no direito empresarial. Existem casos em que a recuperação judicial ela vai poder ser aberta diretamente pelo juiz. Então, nesses casos também não vai haver uma provocação do Poder Judiciário, Não vai haver uma petição da parte, para que o juiz possa agir. Então, nesses casos, existem aquilo que a gente chama de exceção à regra do princípio da inércia da jurisdição, ou da característica da inércia da jurisdição. Pessoal, uma outra característica que é muito importante da atividade jurisdicional é que as decisões emanadas do Poder Judiciário, as decisões ditas pelos juízes, elaboradas pelos juízes, elas têm uma certa definitividade. O que significa dizer que
essa decisão, né, formada pelo juiz, ela tem que ser respeitada, né? Ela põe fim, né? Ela põe fim, um ponto final nos conflitos que são provocados no judiciário, né? Então, se eu levo um acidente de trânsito, eu tenho que aceitar a decisão do juiz, porque essa é uma decisão definitiva. É uma decisão que constitui aquilo que a gente chama de coisa julgada material. O que seria essa coisa julgada material? Eu coloco fim no processo, né? E eu não posso questionar depois a decisão do juiz. Mas existem algumas exceções, né, a essa regra da definitividade da jurisdição. Uma exceção a essa regra da definitividade da jurisdição são os recursos, né? De uma eventual decisão de um juiz, eu posso recorrer, né? Então, se eu ficar inconformado com a decisão do juiz da comarca de Senador Canedo, eu posso entrar com recurso para o Tribunal de Justiça, né? Eu posso entrar com recurso para o STJ, eu posso entrar com recurso para o STF. Então, a definitividade da jurisdição, ela está dentro do conceito de que as decisões dos juízes, elas põem um ponto final, elas são definitivas, né? Elas têm aquela natureza de pôr fim por total numa determinada relação conflituosa, numa determinada lide. Pessoal, analisadas as características da jurisdição, vamos analisar agora, nesse segundo momento do nosso vídeo, os princípios, né? Os princípios que compõem a jurisdição. O primeiro princípio, pessoal, trata-se do princípio do juiz natural. O que significa esse princípio do juiz natural? Pessoal, esse princípio do juiz natural, ele está lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 53 da Constituição, e ele diz para nós o seguinte, que eu não posso ter um juiz que vai agir, né, com parcialidade. O juiz, né, o poder judiciário, a atividade da jurisdição, ela tem que agir de forma imparcial, ela tem que agir de forma que eu não penda para um lado A ou para um lado B. Então, esse princípio do juiz natural, ele diz isso. Uma outra dimensão, uma outra característica, né, desse princípio do juiz natural é que o juiz natural também se estende ao promotor, né? Se estende ao promotor, se estende aos desembargadores. Então, toda a atividade da jurisdição, e quando eu falo de atividade da jurisdição, toda atividade de julgamento, né, atividade julgadora, ela tem que ser respeitada esse princípio da imparcialidade. Uma outra regra, pessoal, que diz respeito a esse princípio do juiz natural, é que não se pode criar no Brasil tribunais de exceção. O que seriam esses tribunais de exceção? Um tribunal para julgar determinado fato somente. Nós tivemos aí a Segunda Guerra Mundial, em 1940, né, em 1945, e depois que teve aquele período final do nazismo, existiu o chamado Tribunal de Nuremberg. Esse Tribunal de Nuremberg, ele foi responsável, né, por julgar os crimes dos membros da força política nazista. Então, no Brasil, não é admitido esse tipo de tribunal de exceção, né? O que é esse tribunal de exceção? Aquele tribunal criado para julgar um crime, né? Para julgar uma situação específica, né? Por exemplo, a gente está vivendo um período de pandemia, né? Supondo que alguém, né, algum deputado ou senador pense em criar um órgão do Poder Judiciário para que se julgue somente casos que envolvam o Covid-19. Isso é um tribunal de exceção, né? Isso não pode ser criado, não pode ser admitido dentro do processo civil brasileiro. O outro princípio da jurisdição é o princípio da improrrogabilidade da jurisdição.
O que significa dizer que a jurisdição ela é improrrogável? Uma vez que eu deposito no Poder Judiciário a solução dos meus conflitos, uma vez que eu deposito no Poder Judiciário a resolução do meu problema, o juiz ele só vai poder atuar dentro dos limites da lei. Ele só vai poder atuar dentro daquele limite que é estabelecido pelo Código de Processo Civil. Por exemplo, a gente tem justiça civil e justiça militar. Um juiz civil, ele não vai poder julgar matéria de um juiz criminal. Da mesma forma que o juiz criminal, ele não vai poder julgar matéria de um juiz civil. Isso também se explica numa relação de trabalho. O juiz trabalhista ele não vai poder julgar matéria civil. O juiz militar ele não vai poder julgar matéria comum, matéria do dia a dia. Então, pessoal, a improrrogabilidade da jurisdição ela diz respeito a esses limites que devem ser cumpridos, né? Esses limites devem ser respeitados e um juiz não pode invadir, né, a competência do outro. Isso que é o que chamamos de improrrogabilidade da jurisdição. O outro princípio da jurisdição está lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 35 da Constituição, ele diz respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. O que seria esse princípio da inafastabilidade da jurisdição? Pessoal, uma vez que eu provoco o juiz, uma vez que eu provoco o Estado para resolver o meu problema, o juiz não pode se correr do problema, né? Ele não pode fugir do problema. Então ele tem que dar uma solução para aquele conflito. Ele tem que dar uma solução para aquela lide que está em julgamento no órgão do Poder Judiciário. Então o juiz ele não pode se afastar, ele não pode se esquivar, né, de dizer quem tem o direito naquela situação, quem tem a razão naquele conflito. Então a característica da inafastabilidade da jurisdição diz respeito a esse princípio, né? A essa característica de não fugir, né, da prestação jurisdicional. O juiz não pode fugir da prestação jurisdicional. Pessoal, ainda no estudo da jurisdição, a jurisdição ela se divide em jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa. O que seria a jurisdição contenciosa? Eu tenho um conflito, né? Vamos supor que exista um acidente de trânsito. Então, duas pessoas brigam, né? Para ver quem tem a razão naquele acidente de trânsito, e aí elas não conseguem chegar num consenso, elas não conseguem chegar num acordo, e aí eu vou até o Estado jurisdição, eu vou até o Poder Judiciário, e lá no Poder Judiciário o juiz vai me dizer, não, quem causou o acidente foi o senhor João, né? Então o senhor João tem que ressarcir a dona Maria desse acidente. Então a jurisdição contenciosa é quando há essa resistência, quando há esse conflito, quando há essa força, né, essa luta para ver quem tem a razão. Mas existem casos, pessoal, que a pessoa procura a justiça apenas para homologar um acordo, apenas para buscar, né, a homologação desse acordo. E aí a gente vai estar falando de jurisdição voluntária. Então, essa jurisdição voluntária seria aquela característica em que a pessoa procura o Estado, o Poder Judiciário, apenas para regulamentar a sua situação, apenas para regulamentar a vontade ali que se quer, né? Por exemplo, regulamentar um acordo, regulamentar uma guarda, né? Então, isso é o que a gente chama de jurisdição voluntária. Pessoal, mais ainda, falando de jurisdição, falando de poder judiciário, existem casos em que a pessoa pode tentar resolver os seus problemas, né, sem a participação do Estado, né, sem a participação do poder judiciário.
essa ausência de participação do Poder Judiciário são os chamados métodos, né, ou meios alternativos, né, ou alternados de solução de conflito. Então, eu busco, né, esses meios alternados de solução de conflito para resolver o meu problema sem a participação do Poder Judiciário, sem a participação de um juiz. A primeira, né, forma de método ou meio de solução alternada ou alternativa de conflito diz respeito à mediação e à conciliação. A conciliação, pessoal, eu vou até uma junta de conciliação, né, eu vou até um conciliador e o conciliador ele vai apontar alguns caminhos, né? Ele vai apontar algumas soluções e eu vejo se essa solução é viável ou não para o conflito que eu estou vivendo. A mediação é um pouco diferente. Por quê? A mediação ele é uma forma de solução de conflito mais emotiva, né? Onde eu tenho um vínculo afetivo, né? Então o mediador vai atuar como se fosse um psicólogo. Ele vai fazer uma conversa, né, com as partes, né? E nessa conversa as partes vão entender que elas precisam tomar essa decisão, né, por si só. Elas vão, elas mesmas, né, tomar uma decisão a partir da conversa que elas vão ter com o mediador. O mediador aqui ele não vai apontar caminhos, né? Ele vai trazer, né, uma espécie de jogo psicológico para que essa pessoa possa tomar a decisão por si só. Mas ainda existem também os chamados julgamentos por órgãos administrativos, né? Esses julgamentos por órgãos administrativos, um exemplo é a justiça desportiva, né? A justiça desportiva, ela não compõe o judiciário, mas ela compõe a chamada justiça administrativa, né? Eu tenho também os julgamentos administrativos dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs, e tem também os julgamentos administrativos, né? Feito pelos poderes da administração pública, né? Poder executivo, poder judiciário, né? Por exemplo, no julgamento de uma questão que envolva servidor público, esse é um julgamento administrativo, né? Que não envolve aí a jurisdição, que não envolve o poder jurisdicional. Pessoal, a gente termina aqui essa primeira parte da nossa aula e na nossa segunda aula a gente vai entender agora o conceito de ação, né? Quais são os elementos da ação e como esses elementos se relacionam no Código de Processo Civil de 2015, ok? Até lá, forte abraço.